Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje eu vou falar sobre quem escreveu a carta de Romanos, né? Quem compilou esta carta, quem foi que escreveu ela, qual é a sua importância nos dias atuais, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações do vídeo, deixa o seu like e lá vamos nós, que o vídeo será muito importante para você assistir, porque esse vídeo vai compilar as outras cartas do apóstolo Paulo também. E já falei o nome, né? Quem escreveu. Primeiramente, quem escreveu a carta? O próprio Paulo afirma em Romanos capítulo 1, versículo 1, que ele diz, obviamente, que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo do Deus Altíssimo, né? Ou seja, resumindo, apresentando ele, né? Ele se auto-apresentando na carta, tá? Então a gente vê ao longo da carta de Romanos, Paulo ele começa a descrever coisas relacionadas à igreja, pecado, lei, né? Relaciona também a justiça de Deus, a ira divina, o cumprimento das profecias e dentre outros fatores e outras coisas. Mas o principal delas é em relação sobre ao destinário que essa carta foi entregue. Muitos diriam que essa carta foi à igreja de Roma, sendo que a igreja de Roma ainda não era fixa, né? Não era considerada como oficial no cristianismo. Nessa época, e no primeiro século depois de Cristo, havia muitas perseguições, né, dos cristãos, né, por parte aí dos imperadores romanos e principalmente dos judeus e dos gentios. Mas Paulo também fala sobre essa questão da conversão, né? Que não importa se você é judeu ou gentil, perdão, o Senhor estará com eles, se eles aceitarem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas, no entanto, essa carta também foi muito bem descrita, pelos bispos da igreja, né, e pelos discípulos dos apóstolos do primeiro século, ou melhor dizendo, do segundo século, né, que foi Irineu, Policarpo, certo? Orígenes, Clemente de Alexandria, né, e dentre outros bispos da igreja que pregavam através de Romanos, né, que compilaram as cartas de Paulo e falaram: olha, essa carta é verídica, essa carta tem a informação útil para o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus e tudo mais. Só que muitas pessoas pensam o seguinte: mas Levi, se é Paulo que escreveu essa carta, por que ele não estava em Roma? Primeiramente, Paulo, quando escreveu a carta de Romanos, ele estava em Jerusalém, ou melhor dizendo, em outras cidades. Na sua terceira viagem, descrita em Atos capítulo 20, quando Paulo foi preso, né, por um governador, Félix, que ele escreveu essa carta aos irmãos de Roma, porque Roma estava tendo uma alta perseguição contra os cristãos, né, sobre a mando do imperador Nero, ok? Foi em meados de 55 depois de Cristo até 58 depois de Cristo, ou melhor dizendo, até 58 depois de Cristo, no máximo, Paulo já tinha escrevido, não faz sentido, a carta de Romanos, ok? Outra curiosidade é que essa carta também foi muito importante para os reformadores protestantes, como Martinho Lutero, John Wesley e João Calvino, né, que eles falam que Romanos é o que aproxima as escrituras de Deus. Eles
tem essa base bíblica em relação à carta de Romanos. Tanto que os próprios bispos da igreja pediam para ler uma carta de Romanos uma vez por semana, já que ela teve uma importância muito grande na vida dos cristãos, certo? Outra coisa também, muitos católicos falam, Levi, mas Paulo e Pedro fundou a igreja. Só que assim, eu respeito a opinião deles, mas isso pode partir para outro pressentimento. Como assim? Vamos lá. Quando Jesus fala, Pedro, tu és rocha. Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu, não é você. Entenda essa paradigma. Porque como que vai falar que Pedro e Paulo foram os fundadores da igreja católica, sendo que até próprio Romanos desmente isso, certo? Depois eu mostro para vocês os versículos na descrição, para vocês conferirem melhor as cartas de Romanos, até Coríntios relaciona com a carta de Romanos e tudo mais, certo? Sobre outras questões, Paulo também descreve a carta de Romanos as pessoas não somente perseguidas, como também a igreja em geral, né? Já que isso é importante para os dias atuais. Tanto que Paulo diz, né, que sou fraco, me torno fraco, mas quando sou forte, me torno forte. Alguma coisa assim, desse caso aí. Quando ele fala alguma coisa de fraqueza e relaciona com força. Eu vou até mostrar um versículo depois para vocês, mas eu não estou com a Bíblia aqui agora, porque o vídeo tem que ser bem rápido para não dar muita longevidade, não dar muita longa. Continuando. Então assim, durante todo esse tempo, Paulo, quando ele fez a sua terceira viagem, e no ano de 55 depois de Cristo até 58 depois de Cristo, ele viajou para Éfeso, que é Turquia atualmente, viajou para Coríntio, que é Grécia, viajou para outros lugares e escreveu a carta de 2 Coríntios e 1 Coríntios. Lembrando que Romanos, ele não veio primeira carta de Paulo na Bíblia. Tudo bem, que foi a primeira carta na Bíblia que está aparecendo, mas não foi a primeira carta escrita, tá certo? Porque Romanos só foi escrito depois, quando Paulo viajou para Coríntios e enviou a carta para os irmãos em Roma, certo? Tanto que Policarpo, né, um dos discípulos do apóstolo João, ele relata, né, que Paulo ele estava tendo uma boa sutilidade ali para escrever essa carta, né? Outros bispos da igreja também do primeiro século estavam ali ajudando Paulo também nessa carta, como também a carta de Romanos, ela relaciona também a questão do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão, que é o original, que é o Adão que a gente conhece, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que salvou o mundo e nos libertou pelos nossos pecados. Não só pelos justos, mas sim pelos injustos. Não só pelos cristãos, mas sim como não cristãos. Então, assim, Paulo dá essa pegada, né, de relacionar entre os justos e os injustos, os cristãos e os gentios, o judeu e o grego. Não importa, Deus está com a gente o tempo todo, certo? Outra coisa, curiosidade também, a carta de Romanos, além de ser escrita pelo apóstolo Paulo, ela também tem as saudações finais, certo? Que é todo comum em todas as cartas do apóstolo Paulo, que a gente vê, que ele fala as saudações finais. Olá, meus irmãos de Antioquia. Olá, meus irmãos de Alexandria. Olá, meus irmãos de Antioquia de César. O exemplo. Aí já tem a questão das saudações finais, que é muito importante também para a carta de Romanos. Atualmente, Romanos é utilizado em várias igrejas do
protestantismo e do catolicismo, né? Tanto que, principalmente protestante, eles têm essa referência base bíblica através de Romanos, tá? É uma coisa muito importante se analisar, porque as cartas de Paulo têm essa... pega a questão do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento sobre os cumprimentos das profecias, né? E principalmente sobre a questão da lei, da velha criatura para a nova criatura, né? Que isso a gente vai abranger ainda mais as outras cartas do apóstolo Paulo, certo? E, enfim, a gente viu que Romanos inicia com Paulo, né, se auto-apresentando, e a gente vê que Paulo ele fala da questão da lei, das coisas novas surgirão e tudo mais, ok? Até aí tudo bem. Só que aí muito se enganam porque Paulo escreveu essa carta um ano antes da sua morte. Não, senhor. Como eu tinha dito anteriormente, Paulo escreveu em meados dos anos 50 depois de Cristo, 54 para 51 depois de Cristo, se eu não estiver enganado, ok? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deus te abençoe e qualquer dúvida, fale aqui nos comentários o que você achou do vídeo, qual foi sua opinião, o que você acha sobre a carta de Romanos, qual é a importância dela para a sua vida, para a vida de outros cristãos também. E é isso. Deus te abençoe e até a próxima. Falou!